Os santos da Santa Igreja Católica, de 26 de junho, segunda-feira, até 2 de julho, hoje então, domingo. Começamos por segunda-feira, dia 26 de junho, dia dos santos João e Paulo, mártires. Não são os apóstolos, são outros dois, João e Paulo. Irmãos de sangue e também de fé, decapitados secretamente em sua casa, no Célio, e aí sepultados, na noite de 26 de junho do ano de 362, durante a perseguição reavivada pelo imperador Juliano, o apóstata. João e Paulo eram irmãos ricos e generosos para com os pobres. Juliano, que planejara pôr as mãos em seus bens, que lhe tinham sido confiados por Constantina, filha de Constantino, convidou os irmãos à corte, mas ambos rejeitaram decididamente por causa da impiedade dele. O chefe da guarda imperial, Terenciano, foi então à casa deles, no Célio, com a intimação de oferecerem dentro de 10 dias incenso à estátua de Júpiter. Ao esgotar o 10º dia de espera, Terenciano, após uma última e vã tentativa de convencê-los da idolatria, como narra a lenda áurea, mandou que fossem degolados secretamente e fossem sepultados em sua própria casa. O sucessor de Juliano, o imperador Joviniano, encarregou o senador Bizante de procurar os corpos dos irmãos João e Paulo e de construir uma igreja sobre o seu túmulo. Na terça-feira, 27 de junho, dia de São Cirilo de Alexandria, bispo e também doutor da igreja. Cirilo nasceu em 370. De 412 a 444, ano de sua morte, teve nas mãos, com toda a firmeza, as rédeas da Igreja do Egito, empenhando-se ao mesmo tempo, numa das épocas mais difíceis da história da Igreja do Oriente, na luta pela ortodoxia, em nome do Papa São Celestino. Nesta firmeza no serviço da doutrina e na coragem demonstrada na defesa da verdade católica, está a santidade do batalhador bispo de Alexandria, embora tardiamente reconhecida, ao menos no Ocidente. De fato, somente no pontificado de Leão XIII, o seu culto foi estendido a toda a Igreja Latina e lhe foi atribuído o título de doutor. Controversista de categoria, Cirilo transbordou os rios de sua fecunda oratória. Teólogo de olhar penetrante, foi ao mesmo tempo pastor vigilante das almas. De fato, ao lado dos tratados estritamente doutrinais, temos dele 156 homílias sobre São Lucas, de caráter pastoral e prático, e as mais conhecidas cartas pastorais, expressas em 29 homílias pascais. Então, São Cirilo de Alexandria, né? Na quarta-feira, dia de Santo Irineu, bispo e mártir, 28 de junho, quarta-feira. Irineu era natural da Ásia Menor. Entre as suas recordações da juventude está o contato com Policarpo de Esmirna, o santo bispo, que foi instruído pelas testemunhas oculares da vida do Verbo. Em particular, pelo apóstolo São João, que estabelecera sua sede em Esmirna. Irineu, através de Policarpo, se liga aos apóstolos. Deixada a Ásia Menor, ele havia passado algum tempo em Roma e depois se transferiu para Lyon. Não pertenceu à fileira dos mártires da perseguição sobrevinda aos cristãos de Lyon em 177, pois precisamente nesse tempo ele estava em Roma para apresentar ao Papa Eleutério algumas questões de ordem doutrinal, especialmente a respeito da heresia montanista, propagada por alguns fanáticos vindos do Oriente, que pregavam o desprezo das coisas do mundo e anunciavam eminente a volta final de Jesus Cristo. Santo Irineu foi apresentado ao Papa pelos católicos da Gália, com palavras de alto elogio, zelador do testamento de Cristo. Em Lyon, Irineu sucedeu em 178 ao 90º bispo e mártir São Fotino e governou a igreja de Lyon até a morte, que ocorreu pelo ano 200. Embora não esteja provado que tenha morrido mártir,
a Igreja o venera como tal. E para quem ainda insiste, né, em dizer que Constantino fundou a Igreja Católica, né, aí mais uma prova de que não, né? Estamos falando aí dos anos de 170, dos anos 180, dos anos 200, né, onde falamos de bispo, falamos de papa, né, o Papa Eleutério aí, né? Então, já bem marcado aqui que a igreja já estava fundamentada e estruturada muito antes de Constantino, né? Muito bem, isso foi então Santo Irineu, quarta-feira. E no dia 29 de junho, quinta-feira, grande dia, né? Santos Pedro e Paulo, né? As colunas da Igreja Católica Apostólica Romana. Santos Pedro e Paulo, apóstolos e mártires. Também são padroeiros da Igreja São Pedro e São Paulo de Dalbergia, né? Muito bem, a solenidade dos santos Pedro e Paulo é das mais antigas e mais solenes do ano litúrgico. Foi inserida no santoral muito antes da festa do Natal e havia, desde o século IV, o costume de celebrar neste dia 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos 2 apóstolos tiveram de ser escondidas por algum tempo para subtraí-las à profanação. Há um eco deste costume no fato de que, além da missa do dia, é previsto um formulário para a missa vespertina da vigília. Depois da Virgem Santíssima, são precisamente São Pedro e São Paulo, juntamente com São João Batista, os santos comemorados mais frequentemente e com maior solenidade no ano litúrgico. Além da festa do dia 29 de junho, há de fato o dia 25 de janeiro, que a gente tem ali a conversão de São Paulo. E dia 22 de fevereiro, celebra-se a Cátedra de São Pedro, né? A cadeira de Pedro, né? No caso do pontificado do Santo Papa. E 18 de novembro, a dedicação das basílicas, né, dos santos Pedro e Paulo, né? Então, as duas basílicas, né, é feita as dedicações, né, em 18 de novembro, portanto, São Pedro e São Paulo. Na sexta-feira, dia 30 de junho, protomártires da Igreja de Roma. Essa data se refere aos protomártires da Igreja de Roma, vítimas da perseguição de Nero, em seguida ao incêndio de Roma, ocorrido a 19 de julho do ano de 64. Por que Nero perseguiu os católicos? Bom, diz-nos Cornélio Tácito, no 15º livro dos Anais, diz o seguinte: como circulavam vozes que o incêndio de Roma tivesse sido fraudulento, Nero apresentou como culpados, punindo-os com penas excepcionais os que, odiados por suas abominações, eram chamados pelo vulgo de católicos, né, cristãos, né? E quem fala, esse Tácito, Cornélio Tácito, ele é um historiador pagão, não é católico. Nos tempos de Nero em Roma, ao lado da comunidade judaica, vivia a pequena e pacífica comunidade dos católicos. Sobre estes poucos conhecidos circulavam notícias caluniosas. Nero descarregou sobre eles, condenando-os a cruéis sacrifícios às acusações feitas a ele. Por outro lado, as ideias professadas pelos católicos eram um desafio aberto aos deuses pagãos. Ciumentos e vingativos, os pagãos, lembrará mais tarde o escritor Tertuliano, atribuem aos cristãos toda sorte de calamidade pública, todo flagelo. Se as águas do Tibre saem do leito e invadem a cidade, se ao contrário as águas do Nilo não crescem para inundar os campos, se houver seca, carestia, peste, terremoto, é tudo culpa dos católicos, que desprezam os deuses pagãos e de todos os lados se grita os cristãos aos leões. Bom, episódios horrendos como os das tochas humanas cobertas de piche e incendiadas nos jardins da colina Ópio, ou como o de mulheres e crianças vestidas com peles de animais e abandonadas à mercê dos animais ferozes no circo, foram tais que chegaram a produzir sentimento de piedade e de horror no povo romano, né?
pagãos acostumados a ver esses episódios, né, diariamente, mas mesmo assim se horrorizaram com o que Nero fez. Então, escreve ainda Tácito, manifestou-se um sentimento de piedade, ainda que se tratasse de gente merecedora dos mais exemplares castigos, porque se via que eram eliminados não pelo bem público, mas para satisfazer a crueldade de um indivíduo, Nero. A perseguição não se limitou àquele verão fatal de 64, mas se prolongou até o ano de 67. Então foram 3 anos de puro martírio para os católicos, para os cristãos. Entre as mais ilustres mártires está o príncipe dos apóstolos, crucificado no circo de Nero, onde surgiu a Basílica de São Pedro, e o apóstolo dos gentios, São Paulo, que foi decapitado nas águas salvianas e sepultado na Via Ostiense. Após a festividade conjunta dos dois apóstolos, o novo calendário quis justamente celebrar a memória dos numerosos mártires que não tiveram um lugar especial na liturgia. São os protomártires, né, de Roma. Não se sabe nem ao certo quantos foram que morreram nesses 3 anos. 1º de julho, sábado, dia de Arão, né? E Arão, irmão carnal de Moisés, né? Foi glória para Arão a de ser colaborador privilegiado, né, do grande líder carismático que Deus enviou ao seu povo escravo no Egito para guiá-lo à terra prometida. Exaltou Deus seu irmão Arão, semelhante a ele da tribo de Levi. Fez com ele aliança eterna, deu-lhe o sacerdócio do seu povo e cumulou-o de felicidade e de glória. O elogio prossegue com a descrição pormenorizada dos magníficos paramentos vestidos por Arão no exercício do seu ministério. Honrou-o com esplêndidos ornamentos e veste de glória. Moisés o consagrou e ungiu-o com óleo santo. Constituiu uma aliança perene com ele e com seus descendentes, enquanto durar o céu. Há de presidir o culto, exercer o sacerdócio e abençoar o povo em nome do Senhor. Homem frágil e pecador, como todos, Arão é, todavia, o modelo de colaboração com Deus para a realização de seu desígnio de amor. Então, Arão, provavelmente um primeiro sacerdote, né, instituído por Deus. E hoje, domingo, dia de São Bernardino Realino, presbítero. Nos seus anos de juventude, Bernardino colheu lisonjeiros sucessos literários, frutos de vivo amor aos estudos humanísticos, iniciados entre as paredes domésticas sob a guia de bons preceptores, e prosseguidos primeiro em Módena, na academia, depois na Universidade de Bolonha, onde frequentou por 3 anos os cursos de filosofia e medicina, para passar depois ao direito civil e eclesiástico, nos quais se doutorou em 1556. Pela brilhante carreira administrativa empreendida sob a proteção do governador de Milão, a quem seu pai prestava serviço, Bernardino Realino pôde ser invocado como protetor de certas categorias de cidadãos que julgam poder contar com poucos santos. Bernardino foi, de fato, prefeito em Felizano de Monferrato. Para garantir a imparcialidade na administração da cidade, o prefeito era importado de outras regiões. Foi advogado fiscal em Alexandria, em seguida de novo prefeito de Cassino, depois pretor em Castel Leone e por fim desceu a Nápoles, na qual de auditor a lugar de tenente-geral. Então, um servidor público, né? As imagens devocionais do santo nulo representam recebendo o menino Jesus nos braços. Foi de fato, após a aparição de Nossa Senhora e do menino Jesus, que Bernardino abandonou a brilhante carreira administrativa para abraçar a companhia de Jesus em 1564. 3 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal e foi nomeado diretor espiritual e mestre dos noviços. Enviado a Lecce em 1574 para a fundação de um colégio, permaneceu nessa cidade até a morte, ocorrida em 2 de julho de 1616. Eleito, como dissemos no começo, protetor da cidade antes da morte. Foi beatificado em 1895 por Leão XIII e canonizado por Pio XII a 22 de junho de 1947. E proposto como exemplo de educador, né? Um protetor aí dos servidores públicos. Textos do site católico Liturgia Diária da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho.
Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem quiser e puder, pesquise aí nas redes sociais, na internet, e a vida dos santos. Você vai se surpreender com o que essas pessoas fizeram em nome de Deus e da Igreja. Vamos ouvir o salmo da liturgia de hoje. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O programa ainda continua.